Cadela enfrenta a cobra gigante, mas o que sai da floresta deixa todos em choque. Ela não hesitou nem por um segundo. Mesmo com os olhos da cobra fixos nela, prontos para atacar, aquela cadela avançou como se soubesse que algo muito pior estava por vir. E estava. Porque quando todos achavam que o pior já havia passado, quando o silêncio caiu entre os galhos quebrados e o sibilo cessou, a floresta tremeu. Foi então que algo saiu das sombras. O sol ainda nem havia nascido por completo, quando a névoa começou a se dissipar lentamente sobre a fazenda de Valéria e Jonas, no coração do Mato Grosso. A bruma se arrastava entre as cercas de madeira envelhecida, os galhos das mangueiras e o solo úmido da horta que Valéria cuidava com carinho. Era início da estação chuvosa. O calor abafado, pesado, parecia antecipar um novo temporal. As folhas reluziam com gotas da última chuva da madrugada, e os sons da floresta aos poucos davam lugar ao silêncio inquietante da manhã. Lá, dentro, na varanda de madeira rústica da casa, Mel, a vira-lata caramelo da família, espreguiçava-se sob a rede onde as crianças costumavam brincar. Ela era mais do que um cão de guarda, era parte da família. Companheira inseparável dos pequenos Pedro e Ana, conhecia cada canto da fazenda, cada cheiro, cada som, e, acima de tudo, conhecia os perigos que espreitavam além das trilhas, onças, cobras e, às vezes, algo mais estranho, algo que só ela parecia perceber. Naquele dia, porém, havia algo diferente no ar. Jonas ajeitava a sela no cavalo quando ouviu o primeiro rosnado de Mel. Não era um rosnado de brincadeira. Era baixo, constante, quase imperceptível. Ela estava na varanda, olhando fixamente para a mata atrás do lago. Jonas estreitou os olhos, tentando entender o que chamava tanto a atenção da cachorra. Nada. Apenas o verde espesso da floresta. Ainda assim, o homem apertou o punho. Seu instinto também se acendia. Anos vivendo ali ensinaram a reconhecer os silêncios errados da natureza. À tarde, Valéria colhia abóboras com os filhos quando Pedro apontou algo no chão da trilha. Pegadas, não de onça, não de cachorro. Algo intermediário, mas maior, mais pesado. Jonas se aproximou, avaliando em silêncio. Talvez um porco do mato, disse, mais para acalmar Valéria do que por acreditar na própria suposição. Mel, por outro lado, farejava a trilha com o pelo eriçado e os olhos vidrados. Naquela noite, o calor aumentou. A mata parecia segurar a respiração. As cigarras silenciaram. Nem o coachar dos sapos se ouvia. Mel não saiu da porta nem por um segundo. Rosnava baixinho, sempre voltada para o mesmo ponto da floresta. Valéria fechou as janelas e trouxe as crianças para dormirem no quarto do Dipa. Casal. Só por precaução, disse tentando sorrir. Foi pouco depois da meia-noite que o latido estridente cortou o silêncio. Jonas pulou da cama com o coração aos pulos. Mel corria em direção ao lago, latindo com fúria. Sem pensar duas vezes, ele pegou a lanterna e foi atrás. Ao chegar na margem, viu a cachorra parada, os pelos em pé, encarando algo entre as árvores. Quando o facho de luz atravessou os galhos, Jonas congelou. Do outro lado da água, dois olhos brilhavam em um tom âmbar, intensos, imóveis. Não piscavam, não fugiam. Jonas ergueu a lanterna, mas as folhas densas dificultavam a visão. O que quer que fosse, desapareceu em silêncio. O dia seguinte trouxe a tensão calada. A trilha até o lago estava marcada por pegadas fundas e um cheiro estranho, metálico, que nem Jonas nem Valéria conseguiram identificar. Mel não desgrudava das crianças. Parava para farejar o vento, latia para o nada e dormia com um olho sempre aberto. 3 dias se passaram. Na noite do terceiro dia, enquanto a chuva desabava sobre o telhado, Valéria ouviu o estalo. Não era trovão, era seco, madeira. Correndo até o galinheiro, ela encontrou a cerca dos fundos rompida. Mel já estava lá, latiu furiosamente e,
Saiu em disparada pela mata. Jonas correu atrás, gritando por ela. A floresta estava escura, úmida, viva. Cada galho parecia um braço, cada som uma ameaça. E então, silêncio. Meia hora depois, Jonas voltou, sem Mel. Na manhã seguinte, Pedro acordou com o som conhecido de patas na varanda. Correu até a porta e lá estava ela, suja, machucada, mas com os olhos brilhando. Atrás dela, 2 filhotes, encharcados, tremiam. Não eram cachorros, nem lobos, criaturas pequenas de pelo escuro, orelhas arredondadas e olhos como âmbar. Jonas se ajoelhou lentamente, o coração apertado. Ela os salvou, murmurou Valéria, se abaixando para tocar um dos filhotes, seja lá o que forem. Ela sabia que estavam em perigo. Mel deitou-se entre os dois, lambendo-os com cuidado. Havia algo protetor em sua postura, algo que transcendia o instinto. Era como se dissesse: eles agora são parte da nossa família. Naquela tarde, pela primeira vez em muitos dias, o calor cedeu espaço ao vento fresco. A floresta voltou a cantar. E enquanto o sol dourava a terra molhada da fazenda, Jonas e Valéria se entreolharam, compreendendo sem palavras. A rotina havia mudado, e não por acaso. Nem tudo na mata é ameaça. Às vezes, o que parece estranho ou assustador é apenas algo que ainda não entendemos, mas que veio até nós por um motivo. E Mel, com seu instinto fiel e coração imenso, sabia disso o tempo todo. Mas o que seriam, afinal, aquelas criaturas misteriosas? A resposta pode estar mais perto do que eles imaginam. E na próxima noite, um novo som na floresta mudará tudo outra vez. O sol mal começava a aquecer o orvalho da manhã quando um silêncio diferente tomou conta da fazenda. As cigarras pareciam caladas demais, os passarinhos ausentes. Era como se a natureza, de repente, contivesse a respiração. No meio desse silêncio espesso, Mel se ergueu de um salto. Farejava o ar com insistência, os olhos atentos, o corpo rígido. Sem esperar comando algum, disparou em direção à borda do mato. Valéria, que lavava legumes na varanda, estranhou a atitude. «Mel!» chamou, mas a cachorra já sumia entre os arbustos em disparada. Foi então que o som cortou o ar como uma navalha. Um grito, alto, agudo, desesperado. Não era humano, mas a dor nele era inconfundível. Valéria largou tudo e correu. Pedro e Ana estavam no alpendre e imediatamente começaram a chorar, assustados pelo som que não sabiam de onde vinha. Jonas surgiu da lateral da casa com o facão de capina ainda na mão, o rosto já tomado pelo pânico. Os 3 correram em direção à origem do grito, os pés afundando no barro ainda molhado da última chuva. E o que encontraram ali, a sombra da figueira que marcava o limite da propriedade, jamais sairia da memória de nenhum deles. Mel estava no chão, lutando com todas as forças, mas praticamente subjugada. Seu corpo era espremido por uma criatura colossal. Uma piton, com quase 5 metros de comprimento, se enrolava em volta dela com um aperto brutal. Escamas esverdeadas e escuras se contorcendo como um músculo vivo. Os olhos da cobra, frios e vazios, contrastavam com a agonia estampada nos olhos da cachorra. Valéria gritou. Jonas estacou. Pedro e Ana choravam, mas era como se o mundo estivesse preso naquela cena, paralisado, impotente. A cachorra emitia sons curtos e abafados, enquanto a serpente apertava mais e mais, buscando silenciar qualquer resistência. «Faz alguma coisa, Jonas!» Valéria berrou, empurrando o marido. Ele ergueu o pedaço de madeira que carregava, as mãos tremendo. Mas os olhos não obedeciam à coragem. Estavam petrificados. O medo o congelava. Uma força ancestral. O medo da floresta, do predador escondido, sob a beleza do mato, havia tomado conta dele. Meu Deus! Meu Deus!
gritou Valéria, correndo até um monte de pedras próximo à horta. Pegou uma delas, grande, pesada, e voltou correndo. Sem pensar, sem hesitar, com a fúria de uma mãe vendo sua filha ser atacada, ela arremessou a pedra com toda a força contra o corpo da cobra. O impacto foi seco, mas não o suficiente. A Piton desviou ligeiramente a cabeça, mantendo o aperto. Os olhos de Mel começaram a se revirar. O desespero tomou conta. Valéria se lançou contra o animal, batendo com as mãos, chutando, gritando, um grito ancestral, de dor e fúria. Nesse momento, como se algo se quebrasse dentro de Jonas, ele se moveu. Avançou com o pedaço de madeira e golpeou a serpente com toda a força. 1, 2, 3 vezes. As crianças gritavam ao fundo, sem entender, mas sentindo o terror no ar. A madeira rachou, mas finalmente o monstro recuou a cabeça. A pressão afrouxou. E num último esforço de puro instinto, Mel se arrastou para o lado, arfando, ensanguentada, com o olhar perdido. A cobra se recolheu com rapidez surpreendente. Deslizou para dentro da mata com o corpo pesado e ondulante, deixando atrás de si apenas o rastro no barro e o cheiro metálico do perigo. Valéria se jogou ao lado da cachorra. Mel, fica comigo, minha menina. Fica comigo, por favor. Dizia com a voz embargada. Mel tremia, havia marcas roxas e profundas ao redor do seu corpo. Sua respiração era irregular, mas seus olhos ainda estavam abertos, ainda havia vida ali. E mesmo fraca, sua cauda balançou lentamente ao ver as crianças se aproximando. Jonas caiu de joelhos, atônito. Pedro e Ana se ajoelharam do outro lado, as lágrimas escorrendo livres. Ela salvou a gente, mamãe? Perguntou Ana baixinho. Valéria assentiu, tentando conter o choro. Ela sempre nos protege. O céu nublado parecia ter parado também. Nenhuma brisa, nenhum som. Só o pulsar forte do momento. Jonas, então, ergueu os olhos para a mata. Essa cobra, de onde ela veio? Nunca vi nada igual aqui. Valéria não respondeu. Mas algo dentro dela dizia que aquilo não fora um acidente. Aquela Piton, com olhos que pareciam pensar, havia vindo com um propósito. E talvez aquele fosse apenas o começo. Mel estava viva, por pouco. Mas o que mais a floresta escondia? O que teria atraído um predador tão incomum para tão perto da casa? E será que Mel sabia o que vinha aí? Na noite seguinte, enquanto todos dormiam, os olhos âmbar voltaram a brilhar entre as árvores, observando, esperando. Algo se movia na mata, e não era mais só uma cobra. O grito de Valéria ainda ecoava quando a cena à frente se transformou num pesadelo em movimento. A cobra, com escamas brilhantes e úmidas, apertava com precisão milimétrica o corpo de Mel, como se cada anel soubesse exatamente onde pressionar. Os olhos da cachorra, arregalados de dor, procuravam desesperadamente os rostos familiares, pedindo ajuda onde a voz já não conseguia alcançar. Pedro! Ana! Corram para dentro agora! Gritou Valéria, a voz cortada pelo pânico. Os dois hesitaram, paralisados pelo terror. Ana chorava, os joelhos trêmulos. Pedro agarrava o braço da irmã, sem saber se a protegia ou se buscava proteção. Valéria os empurrou para trás, aos tropeços, tentando afastá-los do horror que se desenrolava diante deles. Jonas, por sua vez, saiu em disparada em direção ao galpão. O facão! O facão! Repetia, como se o próprio pensamento pudesse acelerar seus passos. Mas tudo parecia em câmera lenta. Cada segundo era uma eternidade. Enquanto isso, Mel ainda se debatia. Seus movimentos, antes cheios de vigor, agora eram curtos e fracos. A força da Piton era esmagadora e seus gemidos ficavam mais espaçados, quase sufocados. O rastro da serpente se arrastava em direção à mata, seus músculos se contraindo num balé de frieza e instinto predatório. Valéria, desesperada, pegou um galho seco e correu até o animal.
Bateu com fúria, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas os golpes não surtiam efeito. A cobra nem sequer reagia, estava focada em concluir o ataque. Aquilo era mais que caça, era execução. Do fundo da floresta, sons começaram a emergir. Estalos de galhos, chilreios agudos, o farfalhar inquieto de folhas, como se a própria mata pressentisse o desequilíbrio. Os animais silvestres escondidos nos seus refúgios pareciam agitados. Um bando de araras cruzou o céu gritando. Uma série de latidos abafados surgiu ao longe. E por um segundo, Valéria sentiu como se estivesse sendo observada. Algo além da cobra, algo maior. Jonas reapareceu ofegante, o facão em mãos, os olhos arregalados. "Sai daí, Valéria!" gritou, correndo em direção à cobra. Mas entre ele e a víbora havia apenas alguns metros, e um medo que travava as pernas. "Vai, Jonas, vai!" ela berrava. "Ela vai morrer!" O tempo apertava. O corpo de Mel estava quase sem movimento. A cauda mal se mexia, os olhos ainda abertos, mas distantes. Jonas avançou e desferiu um golpe com o facão. A lâmina acertou o meio do corpo da cobra, mas não o suficiente para cortá-la. Ela se retorceu, liberando um sibilo agudo, e por um momento soltou levemente o aperto. Mel caiu no chão com um baque surdo, arfando fracamente. "Pega ela! Pega!" Valéria correu e puxou a cachorra pelos ombros, mas a Piton reagiu com velocidade surpreendente, enrolando a cauda em torno da pata traseira de Mel, tentando arrastá-la de volta. O barro cedeu, as unhas de Valéria arranharam o chão. Era uma disputa de força direta, o amor contra a brutalidade selvagem. Jonas golpeou de novo, desta vez mirando a cabeça. A cobra desviou, mas recuou alguns centímetros. O cheiro de sangue e folhas esmagadas enchia o ar. E então algo mudou. Um rugido. Não da cobra, não de nenhum animal conhecido. Um som profundo, vindo das entranhas da mata. Uma presença. Os galhos estremeceram. Os pássaros calaram. E do meio da floresta algo se aproximava. A cobra pareceu sentir. Seus olhos, antes frios, agora se tornaram atentos. Ela soltou Mel, recuando rápido como um fio de fumaça. Desapareceu entre as folhas grossas, deixando apenas o rastro úmido e a tensão suspensa. Valéria se jogou sobre Mel, abraçando-a com força. Jonas caiu de joelhos ao lado. A respiração da cachorra era fraca, mas estava lá, um sopro de vida. As crianças voltaram correndo, chorando, e se ajoelharam também, envolvendo Mel com seus pequenos braços trêmulos. Ela ficou viva. Pedro sussurrou, acariciando a cabeça da companheira. Ana soluçava. Jonas olhou para a floresta, o facão ainda nas mãos. O que foi aquilo? Aquilo no final? Que som era aquele? Valéria balançou a cabeça. Ainda estava em choque. Mas algo nela dizia que a cobra não agia sozinha. Que havia algo mais profundo, mais antigo naquela mata. Algo que estava acordando. Mel sobreviveu. Mas o que salvou a família naquele momento final? E por que a floresta tão familiar agora parecia esconder segredos mais obscuros? Enquanto a noite caía sobre o céu pesado do Mato Grosso e os grilos voltavam a cantar hesitantes, Jonas teve certeza de uma coisa. Eles ainda não estavam seguros, e o pior, talvez estivesse por vir. O silêncio após o ataque era denso, quase sólido. A respiração da família vinha em soluços e suspiros. Mel, estirada no chão, mal se mexia. Valéria ainda a segurava com os braços ao redor do corpo ensanguentado da cachorra, enquanto Jonas, com o facão trêmulo na mão, observava a borda da mata, tentando entender o que havia espantado a cobra. Foi então que um som inusitado rompeu a quietude. De cima das árvores, um coro de gritos secos e intensos começou a ecoar. Os galhos chacoalharam. Um grupo de macacos bugios,
com os rostos tensos e os pelos eriçados, pulava freneticamente de galho em galho. Seus olhos estavam voltados para o chão, mais precisamente para o ponto onde a Piton se escondia entre folhas e sombras. Que é isso agora? Sussurrou Jonas, protegendo instintivamente Valéria e os filhos atrás de si. Os gritos dos bujos aumentaram, agora em uníssono, quase como um alarme ancestral. Algo se aproximava. E então veio o som. Não era um latido, não era um uivo, era um rugido, abafado, gutural, pesado. Não parecia vir de um predador comum. Era o tipo de som que a terra reconhece, que os galhos respeitam, que os macacos anunciam antes de fugir. Do coração da floresta, entre as raízes retorcidas e sombras que pareciam mais escuras do que deveriam, surgiu ele, um enorme cão do mato. O pelo espesso, manchado de tons terrosos, os olhos, âmbar profundo, fixos na cobra. A postura, baixa, tensa, precisa. Ele caminhava sem pressa, mas cada passo era carregado de intenção. Um animal. Selvagem, sim, mas com algo mais. Havia inteligência no olhar, havia decisão. É um lobo? Pedro sussurrou, escondido atrás das pernas do pai. Não, é um cão do mato, respondeu Jonas, sem tirar os olhos da criatura. Mas eles não fazem isso. Eles fogem da gente, sempre fogem. Na frente deles, o cão avançou mais e, sem aviso, atacou. A Piton, ainda enrolada parcialmente entre os arbustos, tentou se mover, mas o cão foi mais rápido. Com um salto ágil, cravou os dentes em seu dorso, puxando com ferocidade. O corpo da cobra se ergueu, ondulando em defesa, mas o cão já estava por baixo, rosnando, mordendo, lutando. Foi um confronto brutal. A serpente, em resposta, mordeu o flanco do cão, afundando suas presas entre o pelo grosso. Um rosnado de dor escapou do animal, mas ele não recuou. Pelo contrário, atacou com mais fúria, atingindo a cabeça da cobra com a mandíbula poderosa. Um estalo surdo preencheu o ar, e a Piton começou a recuar, arrastando-se em fuga desajeitada, ferida, vencida. Foi nesse momento que Mel, enfim, caiu completamente no chão. Havia sido solta. Valéria correu, puxando a cachorra para longe do campo de combate. O cão do mato ainda rosnava, observando a serpente desaparecer entre os arbustos com movimentos lentos e erráticos. Seus olhos, ainda em brasa, acompanharam o inimigo até que o som do arrastar sumisse na mata. Então ele parou. Ferido, sangrando no flanco direito, o animal virou a cabeça lentamente e encarou a família. Os segundos seguintes pareceram durar horas. Ninguém se movia. Valéria apertava Mel contra o peito, ainda chorando. Jonas tremia com o facão pendendo da mão. Pedro e Ana seguravam a respiração, e o cão apenas observava. Havia algo de estranho naquele olhar. Não era ameaça, não era medo, era reconhecimento. Como se dissesse, eu a salvei, ela é uma das minhas. Depois de alguns segundos, o cão do mato deu um leve passo para trás, ergueu o focinho, farejou o ar e lentamente virou-se em direção à mata. Com o corpo ainda trêmulo, sumiu, entre os arbustos como uma sombra viva. O silêncio voltou, mas nada mais era como antes. Jonas foi o primeiro a quebrá-lo. Isso não faz sentido. Esses bichos não fazem isso. Eles fogem. Não enfrentam cobras desse tamanho, muito menos por um cachorro de casa. Valéria, ainda abraçada a Mel, sussurrou. Talvez ela tenha feito algo por ele. Antes, ou talvez ele tenha sentido algo que a gente não entende. Pedro, com os olhos marejados, olhou para a mata. Ele era bravo, mas parecia bom, né? Ana balançou a cabeça. Ele era como a Mel, protetor. A dúvida pairava no ar como a névoa da manhã. Por que aquele animal selvagem arriscaria a própria vida por Mel?
Que tipo de laço invisível poderia existir entre uma cachorra doméstica e uma criatura que ninguém ali jamais havia visto tão de perto? Naquela noite, com Mel deitada sobre cobertores, sendo tratada com cuidado, e a família reunida ao redor da varanda, o silêncio da mata parecia diferente. Não mais vazio, mas cheio de segredos não ditos. E do outro lado da escuridão, entre as árvores, olhos âmbar brilhavam novamente, não em ameaça, mas em vigília. O que unia Mel e o cão do mato ainda estava por ser descoberto, e a floresta ainda guardava mais do que eles podiam imaginar. O som do confronto havia cessado, mas o ar ainda vibrava como se a floresta respirasse ofegante. As folhas mal se moviam, e até os pássaros pareciam ausentes. O silêncio que pairava agora era mais pesado que o anterior, carregado de uma estranha reverência, como se a natureza tivesse testemunhado algo fora do comum. Jonas, com o facão ainda na mão, finalmente conseguiu se mover. Caminhou até Valéria, que permanecia ajoelhada ao lado de Mel. A cachorra respirava com dificuldade, mas os olhos abertos denunciavam que ela estava consciente, mesmo que enfraquecida. O corpo tremia em espasmos involuntários, as patas ainda marcadas pelas escamas da cobra. Valéria a envolveu com o lençol que trouxera da varanda e Jonas se abaixou com cuidado. Vamos levá-la para dentro. Devagar. Ergueu Mel nos braços, como quem carrega um filho. A cadela soltou um gemido baixo, mas não reagiu, como se soubesse que agora estava segura. Pedro e Ana abriram caminho, chorando em silêncio, com os olhos vidrados na trilha por onde o cão do mato havia desaparecido. Ele vai voltar, pai, sussurrou Ana. Jonas não respondeu. Enquanto Valéria preparava uma pequena área na varanda com panos limpos, água morna e compressas improvisadas, Jonas ajeitou Mel com delicadeza no centro do espaço. Durante as horas seguintes, os 4 cuidaram dela como podiam. Água no canto da boca, tecido embebido em ervas, ajudas silenciosas com olhos inchados e gestos hesitantes. Mas o mistério pulsava, e Valéria, inquieta, sentia que algo não estava resolvido. Quando Mel adormeceu, finalmente respirando com mais regularidade, Valéria se levantou, pegou uma lanterna e andou até o lago, o mesmo que margeava a floresta, a mesma borda onde dias antes Mel havia alertado pela primeira vez. Os grilos voltavam a cantar aos poucos, e o cheiro de barro úmido invadia o ar. Foi ali, entre folhas quebradas e galhos remexidos, que ela viu. Pegadas. Elas cruzavam a margem, misturando-se às marcas arrastadas da Piton e às pegadas do cão do mato. Mas havia algo mais. Pegadas menores, circulares, como as de um cão, mais antigas, quase apagadas. Valéria se ajoelhou e tocou o chão. O barro, ainda fresco, revelava histórias em silêncio. E então ela viu, a poucos centímetros das marcas, um pedaço de tecido. Ela o puxou com cuidado. Era um pedaço de pano sujo, rasgado nas bordas, desgastado pelo tempo, mas ainda reconhecível. Azul desbotado, com tiras que lembravam uma antiga coleira de cachorro. Ainda havia um pedacinho de metal pendurado na extremidade. Não havia nome, mas havia algo familiar naquele objeto, algo que despertava lembranças adormecidas. Valéria voltou em silêncio, com os olhos fixos no pano entre os dedos. Sentou-se na beirada da varanda e estendeu o pedaço para Jonas. Ele o pegou, virou na mão e parou. Isso não pode ser, disse com a voz sumida. Eu lembro disso. Era do Nico. Jonas balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Nico morreu há quase 5 anos, Val. Era só um filhote. Desapareceu no mato. Nunca encontramos. Mas Valéria insistia. E se ele não morreu? E se sobreviveu, cresceu e voltou? Pedro se aproximou, segurando uma das pontas do pano. Era aquele cão que eu vi hoje, mamãe? O que salvou a Mel? Valéria não sabia o que responder,
Não era possível, não fazia sentido, e ainda assim, era a única explicação que se encaixava naquele mistério. O cão do mato tinha atacado a Piton não apenas com instinto, mas com fúria. Não fugiu, não hesitou. Lutou como quem protege algo seu. E quando encarou a família, houve reconhecimento. Jonas ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, disse em voz baixa: "Se for mesmo o Nico, ele é parte da floresta agora, mas não esqueceu da gente. Naquela noite ninguém conseguiu dormir. Mel respirava. Sim, estava viva, mas o que haviam presenciado transformava tudo. A floresta que os rodeava já não era apenas um espaço selvagem, era viva, consciente, e de alguma forma ela devolvera algo que lhes fora tirado anos atrás, ou talvez nunca tivesse tirado. Na beirada da varanda, o pano da coleira pendurado na parede, Valéria observava a mata, a brisa leve mexendo seus cabelos. E por um momento, ali entre as árvores, dois olhos âmbar surgiram na escuridão. Um piscar lento, um último olhar. Depois, desapareceram. Mas ela soube, ele ainda estava lá. Às vezes, o que a gente perde não se vai, apenas muda. Cresce, se adapta, aprende a viver de outro jeito. Mas o amor, esse nunca se desfaz. E agora, um elo invisível ligava a família à mata, mais forte do que nunca. Mas o que mais a floresta estaria guardando era a madrugada quando o som o despertou. Jonas abriu os olhos lentamente, acostumando-se à penumbra do quarto. Ao seu lado, Valéria dormia profundamente, exausta pelos acontecimentos do dia anterior. As crianças, encolhidas em colchões no chão, respiravam em uníssono. E Mel, deitada com uma coberta no canto, mal se mexia. Foi então que ele ouviu de novo. Um arrastar sutil, como algo pesado se movendo pelo chão. Lento, preciso, familiar demais. Jonas se levantou sem fazer barulho, pegou a lanterna sobre a cômoda e caminhou até a porta dos fundos. Abriu com cautela. A noite lá fora era abafada, úmida. A mata parecia prender o fôlego. Não havia vento, nem grilos, nem corujas. Era o tipo de silêncio que precede uma tragédia. Ele apontou a lanterna em direção ao galpão e congelou. Duas orbes alaranjadas o encaravam na escuridão. Brilhavam como brasas vivas, imóveis, frias. Era ela. A Piton havia voltado. Jonas deu um passo para trás, o coração batendo no pescoço. A luz tremia em sua mão. A cobra, parcialmente oculta atrás do galpão, estava enrolada sobre si mesma, mas seus olhos fixos não deixavam dúvidas. Ela observava, esperava, e dessa vez parecia ainda mais determinada, talvez ferida, talvez faminta, talvez vingativa. Jonas fechou a porta com cuidado e correu até Valéria. Sacudiu-a pelo ombro, sussurrando com urgência. Ela voltou. A cobra. Valéria abriu os olhos num sobressalto. "Você tem certeza?" "Eu vi os olhos. Está lá fora, perto do galpão. E tá diferente. Tá esperando o momento certo." Ela se levantou de imediato, pegando a espingarda antiga, guardada atrás do guarda-roupa. Era do pai de Jonas, e não disparava há anos, mas era tudo o que tinham. Jonas começou a buscar por ferramentas, cordas, madeira, qualquer coisa que pudesse usar para proteger a casa. "Cuida das crianças. Não deixa ninguém sair. Eu vou montar umas armadilhas na entrada", disse ele, enquanto passava a camisa pelos ombros e acendia outra lanterna. A floresta estava viva, mas não do jeito bonito que costumavam dizer. Ela pulsava. Umidade gotejava das folhas. A terra parecia vibrar sob os pés, como se pressentisse o que estava prestes a acontecer. O chão estava forrado de folhas esmagadas, galhos quebrados, sinais de que a cobra havia circulado pela área. Jonas cavou buracos rasos perto das entradas laterais da casa e galpão, encobriu com palha,
Cravou estacas de bambu afiadas no fundo. Valéria ajudava como podia, segurando a espingarda com os olhos fixos na borda da mata. Ela não vai levar mais ninguém, murmurava, mais para si mesma do que para o marido. Dentro da casa, Pedro se remexeu. Mel soltou um gemido fraco. Ana abriu os olhos, sentindo algo no ar. Tá acontecendo de novo, né? Sussurrou. Valéria apenas assentiu. Lá fora, Jonas sentiu algo se mover. Um som seco, como se uma pedra tivesse sido arrastada. Apontou a lanterna para a lateral do galpão. Nada, mas os galhos balançavam sozinhos. De repente, um estalo alto. Algo havia caído. Jonas correu até a frente da casa, mas tropeçou em algo. Era uma das estacas improvisadas que ele mesmo armara, e logo à frente, o sulco na terra. Um rastro grosso, recente. A cobra estava ainda mais perto. Valéria! Gritou. Ela saiu correndo, arma em mãos. Onde está? Jonas apontou. A lanterna oscilou e então a viram. Parte do corpo imenso da serpente, escamas, sujas, feridas mal cicatrizadas, deslizando lentamente pelas sombras da lateral da casa. Ela não atacava ainda, observava, esperava o momento certo, como um predador estudando suas presas. Valéria ergueu a espingarda e apontou. Você acha que consegue? Jonas perguntou, o suor escorrendo pela testa. Só se ela chegar perto demais. A tensão era insuportável. Cada segundo parecia um fio prestes a se romper. O tempo esticava, sufocante, o ar pesava, as folhas não se moviam. E a Piton estava cada vez mais perto. Foi então que algo estalou atrás da casa. Um rosnado baixo, familiar. Jonas girou a cabeça. 2 olhos âmbar brilhavam na trilha. O cão do mato. Ele voltou. Valéria ouviu também. Seu corpo arrepiou. O animal deu 2 passos adiante, os músculos tensos, como se aguardasse uma ordem silenciosa. O instinto de caçador, de guardião, despertava de novo. A cobra parou. O cão rosnou. A floresta reteve o ar uma última vez. O confronto recomeçaria. E dessa vez, toda a família estava envolvida. Entre a casa e a floresta, entre o mundo humano e o selvagem, uma nova batalha estava prestes a começar. E ninguém sairia dela do mesmo jeito. A madrugada se tornara uma muralha, de silêncio e tensão. A Piton, enorme, manchada de terra e cicatrizes, avançava com uma lentidão ameaçadora, deslizando pelo solo como um rio vivo de destruição. Seus olhos laranja ardiam na escuridão, fixos na casa. Mais precisamente, na varanda onde Mel repousava. Jonas, suando com o facão em uma mão e a lanterna na outra, tentava conter a tremedeira. Valéria, firme, mirava com a espingarda, mas sabia que uma só bala talvez não fosse suficiente. Atrás deles, Pedro e Ana espiavam pela fresta da porta, sem entender por completo o perigo, mas sentindo-o como uma tempestade prestes a desabar. Foi nesse instante que o impensável aconteceu. Do canto da varanda, onde Mel havia sido deixada para descansar, ouviu-se um arrastar. Lento, doloroso, mas determinado. A pequena cachorra Caramelo, ainda com os pelos molhados de sangue seco, se movia. Com dificuldade, arrastava o próprio corpo. Um passo, depois outro. Cada movimento parecia arrancar dela a pouca vida que restava. Então ela latiu, fraco no começo, depois mais forte. Um latido rouco, sofrido, mas carregado de coragem. O som cortou a noite como uma flecha. A Piton parou. Valéria se virou com os olhos arregalados. Não! Mel, volta para dentro! Gritou, mas Mel não recuava. Com as patas trêmulas, posicionou-se à frente da porta como um escudo vivo, latindo cada vez com mais força, mesmo que a dor a dobrasse por dentro. E então, o chamado foi ouvido. Um segundo rosnado ecoou do mato. Baixo, intenso, grave. O cão do mato reapareceu, mas não estava sozinho. Ao seu lado, um segundo animal surgia da escuridão.
mais robusto, com o pelo fulvo e o andar elegante. Ambos avançaram lado a lado, como sombras ancestrais convocadas pela fidelidade. Os dois cercaram a Piton, que imediatamente assumiu uma postura defensiva. Ela conhecia aquela ameaça. Já havia sentido seus dentes. Seus músculos se tensionaram, e o confronto começou. O primeiro cão atacou direto o flanco da serpente, mordendo com fúria. O segundo circulava rápido, cravando as presas nas escamas próximas à cabeça. A Piton se contorcia, assobiando de dor, tentando se libertar. O solo virou palco de uma dança violenta, barro e folhas voando em todas as direções. Jonas, tomado por uma força que nem ele conhecia, correu até a entrada da casa. Pegou o lampião a querosene, que ainda ardia em brasa. Jogou o combustível em um círculo rápido ao redor do chão e acendeu uma tocha improvisada com pano e gravetos. O fogo subiu em labaredas irregulares, criando um escudo entre a serpente e a casa. "Fica longe dos meus filhos", gritou com a voz trêmula, mas firme. A Piton tentou avançar, mesmo com os cães atacando de ambos os lados. Seu corpo se enrolava, chicoteava o chão, tentando expulsar os inimigos, mas os cães não recuavam. Eram dois guardiões selvagens, movidos não pelo instinto de caça, mas por algo mais antigo, um pacto invisível com aquela família. Mel, ainda, na varanda, continuava latindo. Mesmo entre suspiros, ela não deixava de fazer sua parte. O fogo crescia, e Jonas agora gritava junto com os cães. Batia latas, atirava pedras, sacudia as árvores. O barulho, a luz, a dor, tudo se uniu como um coro contra a criatura invasora. A Piton finalmente recuou. Ferida, enfraquecida e frustrada, ela virou-se e começou a se arrastar de volta à floresta. Um dos cães ainda a perseguiu até a beira da trilha, garantindo que não voltaria tão cedo. Quando o silêncio caiu novamente, foi diferente do anterior. Era alívio, era vitória. Valéria caiu de joelhos, chorando. Pedro correu até Mel e a abraçou com força, ignorando o sangue seco. "Você salvou a gente, de novo." Jonas se ajoelhou ao lado do cão do mato, que agora observava a casa de longe. "Eu não sei por que você voltou, nem por que trouxe outro contigo, mas obrigado por tudo." O animal o encarou. Por um instante longo, seus olhos diziam mais do que qualquer palavra. Então, em silêncio, ele se virou e desapareceu entre os galhos. O segundo cão o seguiu logo atrás, como uma sombra. A floresta, agora iluminada pela brasa morna do fogo, parecia respirar em paz. Mel adormeceu nos braços de Ana, exausta, mas viva. Valéria cobriu os filhos com o pano mais limpo que encontrou. E Jonas, com a tocha ainda acesa, permaneceu de vigília até o céu começar a clarear. Naquele amanhecer, a família aprendeu algo que nenhum livro poderia ensinar. Há laços que ultrapassam o tempo, a espécie, a lógica. Lealdade não é questão de domesticação, é escolha, é coração. E às vezes, quando tudo parece perdido, a natureza manda seus próprios heróis. O sol ainda não havia nascido, mas uma luz tênue começava a desenhar os contornos da floresta. O fogo ao redor da casa crepitava suavemente, suas brasas lançando sombras dançantes no chão de terra. O confronto havia cessado. O silêncio dessa vez era sagrado. No centro da clareira, o corpo da Piton jazia estendido, inerte. Escamas quebradas, feridas abertas, os olhos vidrados. Aquela que havia trazido o terror à fazenda agora era apenas um fragmento da noite que passara, vencida não apenas pela força, mas por algo muito mais poderoso, a união improvável entre o homem e a natureza. Ao lado dela, ofegante, ferido, o cão do mato permanecia em pé. O flanco rasgado pela mordida da serpente sangrava devagar, mas ele não parecia preocupado consigo mesmo. Seus olhos âmbar não se desviavam de Mel.
A cachorra, ainda deitada na varanda, respirava com dificuldade, mas seus olhos, embora fracos, estavam abertos. Quando viu o cão se aproximando, seu corpo estremeceu levemente, como se reconhecesse algo. Ele subiu os degraus de madeira com lentidão. Cada passo era um esforço, mas havia propósito. Nenhum movimento em vão. Valéria, em prantos, ajoelhada perto da porta, observava a cena sem conseguir falar. Jonas estava ao seu lado, o braço em volta dela, o rosto manchado de fuligem e lágrimas. O cão chegou até Mel, cheirou-a com delicadeza, encostou o focinho no dela e então lambeu seu focinho com suavidade. Um único gesto, lento, profundo, cheio de significados. Era um gesto de respeito, de reverência, de despedida, ou talvez de agradecimento. Mel respondeu com um leve abanar da cauda, quase imperceptível. Um suspiro fraco escapou de seu peito, e naquele instante tudo ao redor pareceu parar. A floresta, a casa, o tempo, nada mais importava. Apenas aquele momento de conexão entre dois seres que se entenderam além das palavras, além da dor. As crianças, acordadas com os sons finais da batalha, espiavam pela janela. Pedro apertou a mão da irmã. Ana, com os olhos marejados, sussurrou: "Eles são amigos, Pedro. De verdade." Jonas respirou fundo. "Isso que a gente viu não é só sobrevivência, é algo maior." Valéria assentiu, ainda em choque. "És amor, mesmo que selvagem, mesmo que inexplicável." O cão do mato permaneceu ali por mais alguns segundos, os olhos nos de Mel. Depois olhou para Jonas, para Valéria, para as crianças. Seu olhar não era de medo nem de ameaça, era de compreensão. E então virou-se lentamente e desceu da varanda. Suas patas deixavam marcas fundas no solo úmido, traços de alguém que lutou até o fim, que escolheu proteger, que por algum motivo atendeu a um chamado que nem ele próprio talvez compreendesse, mas que sentiu com o coração. O outro, Cão do Mato, seu companheiro, surgiu das sombras e se juntou a ele. Juntos, desapareceram na trilha entre as árvores, como dois guardiões voltando para seu reino oculto. A floresta parecia respirar aliviada. As folhas balançaram suavemente com a brisa que começou a soprar. O dia finalmente nascia. Mel repousava, exausta, mas viva. As crianças saíram correndo até ela e a abraçaram com cuidado, deitando a cabeça em seu corpo quente. "Você é nossa heroína", murmurou Pedro. "E ele também, o lobo." Jonas se ajoelhou ao lado deles. Valéria, logo atrás. A família reunida, envolvida em silêncio, apenas sentindo o momento. A dor do ataque, o medo da perda, a coragem da luta, tudo isso agora se fundia com um sentimento maior. A gratidão, a clareza de que haviam testemunhado algo raro, um milagre da compaixão. Mais tarde, Jonas enterrou a Piton longe da casa, num gesto de respeito à força da natureza, ainda que violenta. Valéria recolheu as armadilhas e apagou os últimos focos de brasa. A paz voltava, mas já não era a mesma de antes, porque agora todos ali sabiam que a fazenda não era apenas lar de pessoas e animais domesticados. Era a parte viva de uma floresta antiga, onde vínculos secretos ainda floresciam entre espécies, entre mundos, onde o amor podia nascer até mesmo no mais improvável dos encontros. E ali, sob o céu claro que enfim brilhava sobre o Mato Grosso, Mel dormia tranquila, sabendo que não estava mais sozinha. Naquele instante, a família aprendeu que heróis nem sempre usam capa. Às vezes, eles andam sobre 4 patas e vivem entre as sombras da floresta. E o cão do mato, marcado por cicatrizes e silêncio, havia deixado mais do que pegadas no chão molhado. Deixar uma lição. O instinto pode matar, mas também pode proteger, e o coração selvagem, quando movido pela lealdade, pode ser mais nobre do que qualquer outro.
Os dias que se seguiram ao confronto foram marcados por silêncio, cuidado e uma sensação de reverência no ar. A fazenda, antes tomada pela rotina de colheitas e brincadeiras de crianças, agora parecia um santuário. Cada canto carregava lembranças recentes, do ataque, do latido de Mel, do brilho âmbar nos olhos daquele que viera da floresta. Mel, ferida, lutava sua própria batalha para se manter viva. Com os curativos trocados todos os dias por Valéria e Pedro ao lado oferecendo água fresca, ela começou a recuperar os movimentos. Seus olhos, que no início mal se abriam, agora seguiam os passos das crianças com doçura. Ainda não conseguia se levantar, mas já balançava a cauda em pequenos gestos de afeto. Ana, que antes temia qualquer sombra no mato, agora deitava-se ao lado de Mel, lendo suas histórias em voz baixa, como se suas palavras fossem bálsamo. Você foi mais corajosa que todos nós juntos, Melzinha, dizia, acariciando suavemente suas orelhas. Jonas, por sua vez, passou a observar a propriedade com olhos mais atentos. Algo dentro dele havia mudado. Um sentimento novo, misto de proteção e humildade, o fazia querer entender melhor aquele ambiente onde viviam. A floresta, outrora, vista como ameaça, agora era um personagem com vontades próprias, e havia salvado sua família. No terceiro dia, após o ataque, Jonas subiu no telhado do galpão e instalou as primeiras câmeras. 2 na direção da trilha do lago, uma virada para os fundos da horta. As noites seguiam tranquilas e ele revia as gravações sempre ao amanhecer. Na quinta manhã ele viu. A imagem era sutil. Um vulto parado entre os arbustos, quase invisível sob a luz fraca do luar. Mas os olhos brilhavam. Não de forma ameaçadora, mas como se observassem, cuidassem. Era ele, o cão do mato, solto, selvagem, livre, mas ali. Valéria, ao ver o vídeo, levou a mão à boca. Ele ainda está por perto, protegendo. Pedro e Ana se entreolharam emocionados. Será que ele vai voltar? Perguntou Pedro. Talvez não como antes, respondeu Valéria, com um sorriso calmo. Mas ele nunca foi embora de verdade. As crianças começaram a deixar pequenos pedaços de carne na beirada da trilha. Nunca viam o animal se aproximar, mas pela manhã os pedaços desapareciam. E em uma das gravações, Jonas flagrou. O cão se aproximava devagar, farejava o ar, olhava em direção à casa e comia, sempre com cuidado, sem invadir. Era um guardião, silencioso, selvagem, fiel. No fim da primeira semana, Mel conseguiu dar seus primeiros passos até o quintal. Ainda mancando, ainda fraca, mas determinada. Quando se deitou sob a sombra da mangueira onde antes brincava, com as crianças, o ciclo parecia se fechar, como se ela estivesse dizendo, estou de volta. Naquela tarde, Jonas se sentou na varanda com um caderno em mãos. Escreveu algumas palavras no topo da página. O que a floresta ensinou. Ali, ele começou a listar o que haviam aprendido. Sobre coragem, como a de Mel, que enfrentou a morte para proteger sua família. Sobre empatia, como a do cão do mato, que agiu sem obrigação, apenas movido por um elo invisível. E sobre respeito, porque a natureza, por mais indomável que seja, também abriga gestos de amor que a ciência não explica. Valéria, ao ler o caderno, acrescentou outra linha. Nem todo animal selvagem é ameaça. Alguns são resposta. Na escola, quando Pedro contou a história, seus colegas ficaram em silêncio. Ninguém riu, ninguém duvidou, e pela primeira vez ele sentiu orgulho de viver no mato. Ele e Ana passaram a desenhar o cão do mato com frequência, com olhos âmbar e postura protetora, ao lado de Mel. Em um dos desenhos colocaram um nome, Nico, como o antigo filhote perdido anos atrás. Era uma forma de manter viva a esperança, de que o que se foi, nunca se foi por completo. À noite, Valéria e Jonas se deitavam cansados, mas em paz. Sempre com a janela entreaberta.
ouvindo a floresta respirar. E em algumas madrugadas, o som de passos leves na trilha era o suficiente para fazer Mel erguer a cabeça. Ela não latia, só observava, sabia. Ele estava ali, sempre esteve. Aquele ataque não foi apenas um momento de terror, foi um lembrete de que o mundo é maior do que cercas e janelas, de que a natureza não separa espécies, apenas acolhe os corações que pulsam na mesma frequência, e de que laços verdadeiros de amor, proteção e lealdade nascem nos lugares mais inesperados. Mel sobreviveu, a família foi salva. E o cão do mato, sem jamais pedir nada, deixou um legado, uma história para ser contada por gerações. A manhã chegou de forma diferente naquele dia. A luz do sol filtrava-se entre as folhas da mangueira com um brilho suave, quase dourado. A brisa tocava os cabelos de Valéria enquanto ela servia chá na varanda. As crianças corriam pela grama, agora mais atentos aos sons da mata. Mel, ainda com curativos nos flancos, os acompanhava com o olhar sereno, a cauda balançando devagar, os olhos brilhando com aquela sabedoria silenciosa que só os animais têm. Jonas estava no galpão, revisando as imagens das câmeras de segurança. Em uma delas, o cão do mato voltava a aparecer, parado, como sempre, à distância, vigiando, protegendo, sem se aproximar demais, como um espírito da floresta que não precisa ser visto para estar presente. Ele sorriu. E naquela tarde, com a câmera posicionada, decidiu gravar uma mensagem. Apareceu de camisa simples, o rosto marcado por dias intensos, mas com um olhar calmo. Atrás dele, a mata viva. Ao fundo, o som dos búzios, da água no lago, do farfalhar das folhas. Quando tudo isso começou, ele disse: a gente achava que estava protegendo nossos animais, protegendo nossa casa, nossa família, fazendo o que sempre fizemos, sendo os guardiões do que é nosso. Fez uma pausa, olhou para a câmera com sinceridade. Mas o que a gente viveu aqui mudou tudo, porque às vezes é a natureza que vem nos proteger. As imagens passaram a mostrar cenas da história. Mel arrastando-se para a varanda, o cão do mato avançando entre as sombras, os dois juntos frente a Piton. E depois, o momento mais simbólico, o cão selvagem lambendo o focinho da cachorra ferida. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Jonas continuou. O vínculo que a gente viu aqui vai além da espécie, da criação ou da convivência. É algo mais profundo, instintivo, puro, porque no fundo, o que nos conecta como seres vivos é a capacidade de sentir. Nesse instante, a câmera mostrou Valéria colocando comida na beirada da trilha e Pedro desenhando o cão do mato num caderno, com olhos âmbar e a palavra amigo escrita em letras grandes. Talvez nunca saibamos por que aquele animal selvagem veio salvar a Mel. Talvez tenha sido sorte ou destino, ou só empatia, algo que muitos acham que só humanos sentem, mas que aqui a gente viu bem diferente. A cena muda para Mel deitada entre as crianças, recebendo carinho, olhos fechados e respiração tranquila. Aqui nessa fazenda, a gente aprendeu que coragem não tem dono, que amor não fala e que lealdade, às vezes, mora no coração de quem menos se espera. Jonas suspirou, os olhos marejados. Sorriu de leve. Essa história é mais do que sobre bichos. É sobre pontes invisíveis que nos ligam, sobre ouvir o instinto, confiar no improvável e reconhecer o milagre que é quando vidas tão diferentes se protegem sem pedir nada em troca. A música suave começa a subir, com acordes que me tocam fundo. Você acredita que os animais sentem quando alguém está em perigo? Já viveu algo assim com seu pet? Aquele momento em que parecia que ele sabia exatamente o que você precisava? Conte pra gente, deixe seu relato nos comentários, compartilhe sua história. Se essa história emocionou você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho
porque aqui as histórias de animais sempre têm um herói surpreendente. E lembre-se, nem todo herói usa capa, alguns têm patas, outros garras, mas todos têm coração. Onde há empatia, há proteção. Onde há natureza, há esperança. Qual foi o momento mais marcante dessa história para você? Já viveu algo incrível com seu animal de estimação? Conta aqui nos comentários. Curta, compartilhe e nos ajude a levar mais histórias assim para o mundo.